do Espírito Santo, que nos dá fé, que nos edifica nessa fé toda vez que ouvimos, que lemos, que estudamos a palavra, e que nos mantém unidos, congregados em união como igreja cristã para testemunharmos os grandes feitos de Deus. É nele que estamos aqui presentes, queremos testemunhar e falar de Jesus. Nós vamos agora ouvir o tema: o Consolador continua vindo através da palavra bíblica a todos nós. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos os textos bíblicos de hoje tratam do mesmo assunto, do Pentecostes. Salmo 139 falam da alegria, das bênçãos de Deus, que são derramadas constantemente na nossa vida. O texto de Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos, Atos 2, o ensino do Espírito Santo, e João 15, a partir do versículo 26, a promessa da vinda do Espírito Santo. Pentecostes. Era também conhecida essa festa como festa da colheita, ou dia das primícias. Segundo Deuteronômio capítulo 16, essa festa ela iniciava 7 semanas após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, e era um momento todo especial de gratidão, um momento todo especial onde o povo levava as primícias, os primeiros frutos, agradecendo, reconhecendo que Deus era o doador de toda a colheita, assim como da terra, lembrando que na Páscoa eles haviam sido libertados da escravidão, e na escravidão eles não tinham nada. Quando você é escravo, você não tem nem vida em si mesmo, porque você trabalha para o outro, não para o patrão, para o seu dono. Você produz para que o outro possa viver. E agora eles tinham terra, eles tinham produção, eles tinham colheita, eles tinham vida, tinham tudo para agradecer. Era uma festa muito importante para o povo de Deus. 50 dias após a Páscoa. O ponto de partida é a Páscoa, onde ocorre a libertação da escravidão. Também no Novo Testamento, o ponto de partida da vida cristã como igreja cristã ao mundo é a Páscoa. A Páscoa, que é aquele momento onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre os 3 grandes inimigos: a morte, o diabo e o inferno. Jesus estava morto, mas diz na carta de Pedro diz que ele desce ao inferno para anunciar aos espíritos em prisão, ao demônio e todos que lá estão, que ele era vencedor. Ele que estava morto agora estava vivo, e agora anunciou ali no inferno que o inferno não podia segurá-lo, que Satanás não podia mais segurar aqueles que crescem nele, porque assim como ele ressuscitaria, viveria, aqueles que creem ressuscitarão e viverão. Isso é Páscoa, isso é vida, e isso é motivo de festa. E a igreja cristã logo entendeu isso, e é por isso que a igreja cristã no Novo Testamento sempre se reúne no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa, para celebrar esta festa. Até ali, o primeiro dia da semana era um dia comum como qualquer outro. A partir daí passa a ser o domingo. A palavra domingo vem de Dominus, Senhor. É o dia consagrado ao Senhor. Não tem nada a ver com o dia que os pagãos adoravam como sendo ao Deus Sol, porque o Senhor Ele é o Criador do Sol, de toda a natureza, de todo o universo. No Antigo Testamento se guardava o sábado como um dia de descanso. E agora, depois da aliança cumprida, no Novo Testamento, a igreja, ela reserva o primeiro dia da semana para celebrar a vitória sobre o mal, para celebrar a nova aliança que vem em Cristo. Um dia de festa, para iniciarmos bem a semana. Primícias, tem tudo a ver. Nosso primeiro fruto, nossa primeira gratidão. Agradecer a Deus por mais uma semana que está iniciando. Este é o sentido do nosso culto, de estarmos sempre
sempre aqui presentes novamente no dia do Senhor. Vemos na carta do Apocalipse 1:10, que é naquele dia que Deus também abre os céus para João poder fazer todas aquelas profecias maravilhosas no dia do Senhor, no domingo, mostrando o céu aberto para os cristãos. Queridos irmãos, um barulho muito forte, como se fosse um vento impetuoso, línguas como se fossem de fogo descendo sobre cada um dos membros da igreja cristã. Fenômenos naturais sensitivos pelos quais o Espírito Santo se manifesta para que possa ser visto e ouvido. Era como um vento, não era um vento, era como de fogo, não era fogo. Era Deus, Espírito Santo, descendo e trazendo línguas inteligíveis àquelas pessoas. O povo, ouvindo aquele barulho, corre perplexo para ouvir, e cada um está ouvindo uma língua diferente. Línguas que eles conheciam, suas línguas maternas, e ali existem pessoas de 15 nações diferentes. Ficam perplexos, ficam assustados. O que é isso? Outros zombam, estão embriagados. Outros creem. Só não entendia quem não queria. O Pentecostes é o inverso do Babel. O Espírito Santo vem trazer unidade de entendimento e compreensão em todas as línguas para todos os povos de uma mensagem só. O Salvador veio. O Cristo prometido veio para todas as nações. Babel trouxe separação por causa do orgulho humano, que não queria povoar a terra, onde os homens queriam destronar Deus e chegar até Deus. Quando as pessoas se afastam de Deus, querem ser Deus, sempre há separação, porque Deus se afasta. E separação de Deus quer dizer morte. Quantas e quantas vezes o povo de Deus do Antigo Testamento também se afastou de Deus e produziu em si mesmo morte. Foi assim com o povo de Deus na época de Ezequiel. O texto que acabamos de ler, Ezequiel 37, mostra isso. O povo havia se acomodado no seu culto, havia ido atrás de ídolos, e Deus tirou sua mão protetora. E então vem Nabucodonosor, o exército da Babilônia, saqueia, queima Jerusalém e escraviza esse povo. E agora esse povo, que era um povo rico, abastado, está lá como escravo novamente, 1000 anos depois do que acontecera no Egito, antes da época de Moisés, desanimados, sem vida, sem qualquer perspectiva de esperança, esperando a morte chegar. E é nesse momento que Deus, com o poder da vida que o Espírito Santo dá, leva Ezequiel para um vale cheio de ossos sequíssimos. Isso significa aqueles ossos que você pega, aperta e eles se esfarelam. E Deus, através do Espírito, dá vida àqueles ossos, e de repente é uma multidão de pessoas, querendo com isso animar o profeta Ezequiel, animar o povo, dizer: aí onde a vida eu trago, onde a morte eu trago a vida. Eu faço de ossos secos sem vida pessoas vivas. Esse é o poder do Espírito Santo. Eles não enxergavam mais saída nenhuma para a sua situação. Precisavam de alguém que lhes trouxesse esperança, consolo, vida. E esse alguém é Deus. O salmista Davi também passou por muitos momentos difíceis em sua vida, muitos momentos de muita dificuldade. Mesmo quando era pastor, tinha que enfrentar os leões, ursos, lobos que queriam devorar as ovelhas. Depois era o exército dos filisteus, seus inimigos. Depois o próprio exército de Saul, que o acuava. Depois o exército de Absalão, seu filho. A própria consciência que o acusava do adultério. E muitas vezes ele esteve em ponto de desistir de tudo, atribulado, angustiado, mas não desistia da fé. E todos esses salmos escritos por ele em momentos de angústia, de dor e de alegria demonstram isso. Deus o reanimou. Ele, que se considerava já um osso seco, se tornou o rei mais poderoso de Israel. No texto do Evangelho de hoje, de João, capítulo 15, 16, Jesus disse que
que vai mandar o Paráclitos. Na tradução apololida diz consolador, uma outra diz auxiliador. A palavra Paráclitos, para é ao lado, kletos, aquele que está ao seu lado. O consolador, o auxiliador. Ou como disse o professor Linden, lá na nossa igreja na África, eles têm outra tradução para Paráclitos. Lá ele diz que Paráclitos é aquele que se deita ao meu lado quando eu estou doente. Olha que figura bonita, a gente lembra do bom samaritano. Eu ali assaltado, todo machucado, ferido, esvaindo em sangue, pronto para morrer. E o Paráclitos se deita do meu lado, limpa minhas feridas, me coloca sob o seu animal, me leva para o alojamento, para que eu novamente tenha vida. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós, assim como Ezequiel e o povo de Israel, Davi, nos sentimos assim, em meio às dificuldades, em meio a uma enfermidade para a qual parece que a cura está demorando a chegar, ou que o médico diagnosticou apenas como virose e não sabemos o que é, ou talvez não há nenhum diagnóstico para a nossa doença, ou para o luto que demora a passar, um filho, um tio, um irmão, um marido, esposa que faleceu, e eu levo a culpa de não ter feito algo mais por ele. Ou talvez um problema conjugal, onde eu descobri que meu marido ou minha esposa estão me traindo. Ou talvez um problema familiar, aonde eu não consigo mais conversar com meu pai, com minha mãe, não consigo me relacionar com meu irmão, com minha irmã, parece que está tudo errado, certo? Ou um problema pessoal, onde eu não consigo mais me olhar no espelho, eu me acho feio demais, muito baixo, muito gordo, que eu acho que eu sou incapaz para qualquer coisa, para passar num concurso, para me dar bem na vida, eu não estou contente comigo. Ou talvez um problema profissional, onde parece que o patrão está sempre pegando no meu pé, o meu colega de trabalho está sempre querendo pisar em cima de mim, passar por cima de mim. Ou talvez o problema financeiro do cartão de crédito, do cheque que venceu, que extrapolou, e todo dia o telefone está tocando e alguém do banco diz: ei, sou eu de novo. Ou talvez seja o estresse, eu tenho que pegar esse ônibus lotado de novo para ir trabalhar, está atrasado. Ou o estresse do trânsito, onde um trecho que eu faria em 15 minutos, eu agora levo 2 horas, porque o trânsito não anda, e todo mundo buzina, todo mundo xinga, e eu preciso chegar lá. Ou talvez seja o medo de ser assaltado, o medo do terremoto, de um vulcão. Com certeza, nós também somos tentados muitas vezes a chutar o balde, a parar de confiar. Você já se sentiu assim? Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós também parecemos ossos secos, pessoas sem vida. Quando aparece uma nuvem muito preta, muito escura no céu, mesmo que ela largue muitas trovoadas, muitos raios, muita chuva, talvez até alague, talvez provoque até desabamento, isso não quer dizer que o sol lá em cima deixou de brilhar. O sol muito acima da nuvem sempre está brilhando, e a nuvem vai passar. Basta esperar. Deus continua sempre ao nosso lado, nos iluminando com vida, nos chamando com amor a todos individualmente, cada um. E você é tão importante para Deus que Deus fez uma tatuagem de você no corpo dele. Sabe, se Deus tivesse um carro, ele colocaria o seu nome no para-choque desse carro. Se Deus tivesse um quarto, atrás da porta desse quarto estaria o seu retrato. Se Deus tivesse uma árvore no seu quintal, estaria entalhada ali no tronco da árvore o seu nome. E
você é tão importante que ele tatuou o seu nome. A Bíblia diz: na palma da minha mão eu escrevi o teu nome. Tu és meu. Lembram de Pedro? Poxa, Jesus está lá sendo empurrado pela multidão, levando tapa na cara, soco, cuspido, empurrado. E quando a gente poderia imaginar que Jesus está preocupado porque sua morte está chegando, com todo mundo gritando: mata, mata! E Jesus em silêncio, apenas está olhando. No meio de toda aquela multidão, de toda aquela confusão, para Deus, que lá num cantinho acabara de trair Jesus, de negar Jesus 3 vezes e ouvir o galo cantar. Não é um olhar inquisitório, acusatório, um olhar de piedade, como quem está dizendo: eu não te falei. Você que disse que nunca me abandonaria, todo mundo poderia te abandonar, você que se confiou na própria força, eu não te falei. Não dá, sem mim não dá. E Jesus está tão preocupado com Pedro, naquele momento de agonia, de dor, como ele se preocupa com cada um de nós, no nosso momento de agonia e dor. E quando ele ressuscita, ele diz às mulheres: vão avisar os discípulos, e principalmente a Pedro. Chama Pedro. E esse Pedro, esse osso seco, que está ali acovardado, chorando, se trancando em casa, é aquele que no texto de hoje, de Atos dos Apóstolos 2, se torna um mártir. A palavra mártir quer dizer testemunha. É ele quem fala: ó, varões galileus, vocês mataram o autor da vida. Ele não tem mais medo, ele está cheio de coragem. O Espírito Santo está nele. Lembram dos discípulos lá no mar, no meio da tempestade, gritando, apavorados, correndo: nós vamos morrer, socorre-nos, Senhor. Jesus descansando, porque eles e dias, homens de pouca fé. E esses ossos secos, homens de pouca fé, no meio da tempestade da vida, estão quase morrendo, são aqueles que depois, no dia do Pentecostes, se tornam mártires. Esses ossos secos falam, testemunham, não tem mais medo de nada, porque o Espírito Santo novamente lhes deu vida. Queridos irmãos, todos nós nascemos mortos, ossos secos. Nascemos em pecado, como diz Davi no Salmo 51, 5. Entretanto, lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que o Espírito Santo, através do batismo, que é o seu lavar regenerador e renovador, ele nos dá vida. Ele nos faz de ossos secos, de pessoas mortas, filhos de Deus, povo de Deus. Assim como ele fazia no Antigo Testamento com aquelas criancinhas de 8 dias que eram trazidas a ele para serem circuncidadas, que não entendiam nada, que não percebiam o que estava acontecendo, mas estavam ali no mandato, na ordem de Deus, e o Espírito, eram circuncidados, o Espírito Santo entrava nelas, perdoando esse pecado inato, essa culpa, o pecado original, plantando-lhes a fé para depois ser desenvolvido. É isso que o Espírito Santo faz no momento do batismo. Como diz Paulo aos Colossenses 2, versículo 10 e 11, agora nós não somos mais circuncidados na carne. Essa circuncisão foi sepultada com Cristo, agora nós morremos para essa circuncisão e vivemos através do batismo que substitui a circuncisão. Através do batismo, o Espírito Santo nos dá vida, ossos secos transformados em mártires, testemunhas de Deus, porque estamos rumando para o céu. O Espírito Santo continua cumprindo a sua tarefa de lavar, de regenerar, de perdoar e de capacitar todos os filhos de Deus a testemunhar, porque Ele é o Paráclito, aquele que está sempre ao nosso lado. A unidade da igreja em torno de Cristo é obra do Espírito Santo, é dele que precisamos para viver sem culpa na paz que Cristo nos dá, cheio de poder, coragem e ânimo.
para alegres e agradecidos testemunharmos esse amor de Deus, cumprindo o ide de Jesus, falar dos grandes feitos, das grandezas de Deus, como diz lá o texto que os discípulos estavam fazendo, que era falar de Jesus ressuscitar. É ali que a igreja, no dia do Pentecostes, inicia a sua missão de ir ao mundo. O Espírito Santo está sempre nos consolando, afastando as nuvens escuras, as tempestades que querem nos impedir de ver a luz de Deus que sempre está brilhando sobre nós. E como diz Jesus, o Espírito Santo vem com 3 funções. Ele continua vindo para convencer o mundo do pecado, diz Jesus. E aí Jesus diz que o pecado é a incredulidade. Esse é o pecado por natureza, não crer. Esse é o pecado. As transgressões contra os 10 mandamentos são consequências disso. O grande pecado é não crer. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, eu fechar o coração contra o Espírito Santo e dizer eu não quero Cristo. E é um pecado imperdoável porque leva ao inferno. E Jesus diz que além de convencer o mundo do pecado, Ele vai convencê-lo da justiça, porque Jesus está indo para o céu, ou seja, eu só me torno justo, perdoado, quando eu confio em Jesus como meu Senhor glorioso, meu Salvador. E a terceira função, Jesus diz que é convencer o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo, o diabo, já está julgado. Ou seja, a partir da cruz, a partir da salvação, agora, o Espírito Santo fala, através de nós, a palavra da lei e do Evangelho. A lei que condena, que mostra que o diabo, e a palavra diabo é inimigo, está condenado. E assim serão condenados todos aqueles que continuam no pecado, na incredulidade, que não se tornaram justos porque não têm Cristo. Mas aqueles em quem a lei produziu o efeito do arrependimento e da conversão, então é apresentada a eles a palavra do Evangelho, que salva, que cura, que purifica. Queridos irmãos, por isso que a correta pregação da lei e do Evangelho é tão importante. Vemos por aí hoje tantas mensagens de falso evangelho que amenizam. Está tudo numa boa, Jesus já fez tudo, vamos aguardar. São que nem aquele salgadinho de isopor, né? Claro que não é isopor, né? Mas aquele salgadinho que come, enche no alimento. Não é assim? Que a gente conhece aí alguns salgadinhos, alguns. Eu até esqueci o nome desse pacote amarelo dos negócios. Assim também é essa mensagem deliciosa de ouvir. Parece que mata a fome, enche o estômago, mas na verdade deixa o povo subnutrido, gerando obesidade espiritual mórbida, porque não deixa espaço para o correto Evangelho de Cristo. Quem come salgadinho de isopor não sente fome do alimento que sustenta, que é Cristo. Por outro lado, existe também a mensagem por aí do Evangelho enfraquecido, ofuscado pela lei, cheio de regras. Não pode isso, não pode aquilo, tem que isso, tem que ser aquilo. Em vez de ser um salgadinho de isopor, é uma sopa de pedra. Gera um punhado de hipócritas, pesados em si mesmos, cheios de legalismo, apontando sempre para as suas obras. O que vale é a sua oração, o seu jejum, os seus votos, seus sonhos, suas roupas, suas funções, suas batalhas, e por aí vai. É o eu, é o que eu faço. Julgo ser bons e melhores que os demais por causa de suas atitudes e de suas emoções. Muito peso e gordura, pouca saúde. Sopa de pedra. Os fariseus da época de Jesus, os fariseus modernos. O Espírito Santo continue nos saciando com o saudável cardápio, o saudável menu da lei e do Evangelho. O equilíbrio desse alimento traz saúde espiritual. E o Espírito Santo sempre vem inteiro. Assim como não há meia verdade, não há meio Espírito Santo. Ele sempre vem completo e total através do batismo, da Santa Ceia e da palavra bíblica. Lei
e Evangelho. Não existe um que tem mais Espírito Santo, o outro que tem menos Espírito Santo. Eu fui batizado em águas, aí você só foi numa bacia, ali o Espírito Santo não quer limitar. Não existe isso. O Espírito Santo sempre vem completo, total, para modificar a vida de todos aqueles que o recebem. Queridos irmãos, não se pode viver só de lei por usufruir o Evangelho. Não se pode viver sem lei, senão tornaria-nos insensíveis à palavra do Evangelho, acharíamos que não precisaríamos de Jesus, como muitos pensam. O Espírito Santo continua vendo, e ele não é uma substância aerosa, uma energia, ele é Deus. No dia do Pentecostes, ele veio e deu a condição das pessoas falarem outras línguas que não conheciam, para que o Evangelho fosse levado ao mundo inteiro. Não era para se fazer intercâmbio cultural, era para se fazer missão. E ele veio para se pregar Cristo, as grandezas de Deus em Cristo. E houve uma grande reação. Havia milhares de pessoas. Segundo os historiadores, na véspera de Pentecostes e na da Páscoa, Jerusalém tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas que ajudaram. Correram milhares de pessoas para ouvir aquilo, o que aconteceu naquela casa com aquele barulho. E houve 3 reações: perplexidade, o que é isso? Zombaria, eles estão embriagados. E fé, quase 3 mil convertidos. Ainda acontece perplexidade diante da pregação do Evangelho. O que é isso? Zombaria? Vocês estão embriagados com a palavra de Deus, só pensam em Deus, lei, Evangelho, igreja, isso é besteira. Fé. Só que a maior reação hoje não é perplexidade, nem zombaria, nem fé. O que eu mais vejo hoje se chama indiferença diante da pregação do Evangelho. E eu pergunto, por quê? Qual o problema? Se o Espírito Santo é o mesmo, por que tanta indiferença? O que aconteceu ali? Falaram em outras línguas e pregaram Cristo. Então eu pergunto, será que ainda estamos falando em outras línguas? Ou seja, estamos nos fazendo ouvir? Estamos nos fazendo entender pelas pessoas lá de fora? Estamos atacando as emoções, os sentimentos, aonde o povo, o mundo precisa da palavra de Deus, lei e Evangelho? Estamos nos fazendo chegar de forma clara e pura a eles, ou falamos uma linguagem que é incompreensível? E 2, estamos realmente ainda pregando Cristo, o crucificado, Cristo, o Salvador, como eles fizeram naquele dia? Ou será que é conversa nova que a igreja prega hoje? Curas, prosperidade, shows, batalhas, unções, louvores. Essa semana, infelizmente, a coisa que a gente acha que não pode piorar, mas piora. Abri a internet e uma igreja oferecendo vassouras ungidas. Um monte de vassoura abençoada, R$1.000 cada vassoura. E o pregador dizia, basta levar a vassoura dessa para varrer sua casa, nada de mal olhado, nada de doença, tudo será expulso, apenas R$1.000. Queridos irmãos, o que a igreja de hoje está oferecendo? O Espírito Santo continua dando a capacidade para a missão, para testemunhar Cristo. Ele quer continuar sendo para a igreja de Jesus o Paráclitos, aquele que está ao lado, se fazendo ouvir, se fazendo entender, atingindo as pessoas aonde elas precisam ser atingidas, através de mim, através de ti, através de nós que somos cristãos. Estamos abrindo a boca, aproveitando as oportunidades. Você lá no seu happy hour, na hora que está comendo uma pizza com seu colega, você já pensou em dizer assim, me passa o guardanapo? Aliás, você vai para o céu ou para o inferno? Ô pastor,
Sim, você é um agente secreto ou você aproveita as oportunidades? E tem tudo a ver guardanapo com céu e inferno, porque guardanapo limpa. Se você não estiver limpo do pecado, olha a oportunidade de falar. Não é? Mas nós falamos, nós aproveitamos as oportunidades. A Bíblia diz, aproveite as oportunidades, insista, quer seja oportuno ou não, oportunidades. Queridos irmãos, precisamos de autocrítica. Será que a igreja às vezes não está crescendo por falha nossa, porque nós estamos falando? E precisamos de oração, para que o Espírito Santo cada vez nos use mais. A igreja tem como instrumento do seu trabalho por excelência a palavra de Deus. É pela palavra que Deus age ao mundo. A Bíblia diz lá em João 1,14 que Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada, é a palavra que habita entre nós. Paráclito, o Espírito Santo continua ao nosso lado, se abaixando até nós, e muitas vezes nos precisando levantar e empurrar para a frente, para deixarmos de ser ossos secos e para nos transformar em mártires, em testemunhas, levando a palavra que é Jesus. A nossa família, aqueles que não se mexem, aqueles que ainda não foram de fato convertidos, aos nossos vizinhos, nosso emprego, na hora de uma pizza, em qualquer lugar. Que Deus, Espírito Santo, o Consolador, continue falando na língua que o povo precisa ouvir as verdades de Cristo para todas as pessoas, para que eles também tenham vida em abundância nesse período de Pentecostes e todos os dias, através de cada um de nós. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.